setembro, segundo dia da novena de Natal. E hoje nós vamos meditar um tema muito difícil de entender, de tão simples que é: a humildade de Deus. Um Deus que se faz pequeno, um Deus que se faz simples para confundir aos soberbos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa noite de oração, onde nós nos preparamos para a vinda de nosso Senhor no Natal, mas também nos preparamos para a segunda vinda de Jesus. E como nós precisamos de oração e de meditação para chegarmos a esse preparo, que é estar na vontade de Deus, que é viver à espera da segunda vinda de Jesus. Como precisamos de conversão, como precisamos de transformação. E a preparação para o Natal, a novena do Natal, nos convida a viver essa realidade de preparação para a segunda vinda de Jesus. E eu já convido você a pegar a palavra que nós vamos meditar hoje. Está em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 4, de 4 a 15. Nós vamos ver a simplicidade de Deus, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus foi. E quanto aprendizado nós podemos e devemos tirar dessa realidade. E hoje, de forma muito especial, eu vou acolher a família, um casal recém-casado muito querido, que já está aqui, que já vai entrar, que é o Cristiano e a Alana e a Celina, e vão partilhar conosco a graça de ser família, mas também vão partilhar conosco como estão se preparando para a segunda vinda de Jesus. Vou chamar aqui o Cristiano. Casado ainda, né? No ano passado. Nos conhecemos no ano passado numa missão. E aí o Fred já tá falando aqui, eles são maravilhosos, são mesmo. Ai, que Boa família noite! linda! Boa noite! Sejam bem-vindos. Vou ficar aqui contemplando vocês. Cadê a Celina? Já dormiu? Tá mamando. Mamando. Que alegria ver você, Cristiano, Alana, Celina. Que bom partilhar com vocês a palavra, né? Mas também partilhar aquilo que é a graça da família de vocês e essa preparação para o Natal. Eu quero que vocês se apresentem. Dizer da alegria, né, de ter recebido o convite. Nós ficamos muito felizes nesse tempo em que o nosso coração se prepara, né, para a chegada de Jesus. Ter a oportunidade de estarmos juntos, Roberta, mesmo, né, que virtualmente. A Lana, quando me falou do convite, o coração encheu de alegria, ela toda animada já na oportunidade da gente poder estar junto aqui rezando. E também de estar acolhendo cada irmão, né? Que já vai entrando na live. Fred aí, alegria, irmão. Poder estar com Roberta hoje. Já estamos na expectativa de a gente estar junto Por pessoalmente, né? favor, O quanto antes. né? E cada irmão também, minha mãe, o povo tá entrando aí. Tem uma galera que tá entrando na live. Uma alegria a gente poder. Isso aí, Seus irmão. fãs, Alegria a gente poder ó, estar. seus fãs estão chegando. Lucilene, aqui, ó. Relojoeiro Tiago, seus fãs estão aqui, ó. Não, são irmãos amados, irmãos queridos, e a gente fica feliz, né, de ter a oportunidade de a gente estar junto. Acho que foi uma coisa, Roberto, que a gente aprendeu um pouquinho na pandemia. A live, nessa questão da tecnologia, né? A gente começou a visualizar também essa oportunidade de evangelização através das redes sociais de forma mais intensa, né? Então, parabenizar também, né, pela iniciativa, né? É, Às vezes, no mundo de hoje, a palavra que a gente vai refletir hoje fala, né? Um mundo depravado e malicioso, né? Uma sociedade depravada e maliciosa. Algumas práticas estão se perdendo. E muitas famílias nem se recordam mais é, de fazer uma novena de Natal, de se preparar de forma efetiva para a chegada de Jesus. A gente, de fato, fica
embriagado de todas as formas das coisas do mundo, do comércio, né? Então, aí, Tiago de Carolina. É, Boa filho da Carolina, lá noite, de Tiago. Macaé. Bom, irmão. Que alegria. Então, assim, a gente fica feliz e com certeza essa é uma oportunidade da gente também, além de mobilizar as nossas famílias, Roberta, começar por nós, também fazer com que outros irmãos possam se voltar, né? E pensar assim, realmente eu preciso me preparar para esse momento importante da chegada de Jesus e também me preparar para a segunda vinda dele, que pode ser a qualquer hora, né? Então, fala um pouquinho, amor. Fala. Boa noite, é uma alegria estar aqui com você, Roberta, junto também dos nossos irmãos que estão aí entrando, né, para estar vivendo essa novena conosco. Dizer que esse tempo, né, esse tempo de espera, é um tempo de esperança, né, que a gente fomenta em nosso coração a todo momento a expectativa da chegada de Jesus, né, do seu nascimento, celebrar, né, de estar na presença dele e o tanto que a gente a cada dia tem que buscar, né? A gente conversava aqui antes sobre essa importância, né? No nosso dia a dia, a gente está buscando ele e ter a oportunidade de estar vivendo isso hoje dentro das redes sociais, né? Abrindo, né, nossa casa, estar com outras pessoas, alcançar outras pessoas através de uma live é muito importante, né? A gente cada vez mais vai levando um pouquinho, né, da palavra do Senhor a tantas pessoas que necessitam. E é isso que eu acho que Ele quer que a gente viva nesse tempo, né? Além de para a gente, mas também para os próximos. Sim. E é a nossa missão também, não só como família, né? Vocês aí, a gente aqui, as famílias que a gente também comunga dessa realidade, mas também nós enquanto missionários, né? Naquilo que é o nosso trabalho de evangelização, despertar o povo para a segunda vinda de Jesus. Eu vou pedir para que vocês falem de onde vocês são, o trabalho que vocês fazem, o trabalho missionário, a comunidade. O que essa comunidade tem a ver com a comunidade Canção Nova? Eu quero que Ah, vocês partilhem tudo. perfeito. Então, nós somos consagrados da comunidade Aliança Trindade Santa. A sede de nossa comunidade se encontra em Itaperuna, mas tudo aquilo que nós vivemos na comunidade, iniciamos a nossa experiência de vivência comunitária, se deu em Macuco, né? Eu sou de Macuco, a Lana é de Cantagalo, cidade do lado de Macuco, vizinha, né? E aí a gente, lá em nossa paróquia, e isso também é uma marca do Carisma Trindade Santo, o apostolado paroquial. Nós vivemos para servir as nossas paróquias. Foi estabelecido um núcleo. A história é um pouquinho mais longa, né? Mas de forma prática foi estabelecido, foi consolidado um núcleo Trindade Santa em Macuco com aquilo que é, por primeiro, a vocação da comunidade Aliança Trindade Santa, que é a evangelização da juventude. A comunidade ela nasce por primeiro para salvar a vida dos jovens, mas nesse trabalho de evangelização da juventude, os pais se aproximaram, né? Então aí tem o trabalho com famílias também. Tocamos também em realidades de irmãos dependentes químicos, né? Tem um trabalho com o Bartimeu, e ali nós fazemos um trabalho de resgate. Nós estamos, né, em diversas cidades hoje, espalhado em diversos núcleos, assim como o Macuco foi um núcleo. A comunidade de Aliança Trindade Santa hoje já está em algumas dioceses, né? E a gente vive pela missão. Nós vivemos para poder anunciar a palavra do Senhor, aonde nós somos convidados, né? E a nossa missão é salvar vida doando as nossas vidas, né? Essa é a missão da comunidade de Aliança Trindade Santa, assim como também da comunidade Canção Nova. A comunidade de Aliança Trindade Santa tem uma proximidade grande com a Canção Nova, porque nós nascemos, né,
todos os retiros iniciais de preparação para a fundação de nossa comunidade, eles se deram através da vida do então diácono É. Roger, né? Ainda não era padre Roger. Então, ele acompanhou a gente, né, por uma amizade muito próxima Uhum. do Reginaldo, nosso Uhum. fundador, com o padre Roger Luiz. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com a comunidade Canção Nova. Padre Roger está sempre com a gente, pelo menos uma vez ao ano, no nosso maior congresso, que é o Congresso SETA. Ele está presente com a gente. Mas no nosso dia a dia, a gente também, sempre que pode, está também na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Então, a gente tem de fato essa proximidade, muito também pela missão. A nossa missão acaba sendo a mesma. São carismas distintos, mas o objetivo é o mesmo. É salvar vidas. E falava, Roberto, também com a Alana, do quanto esse empenho nosso em salvar vidas acaba nos salvando, Sim, né? sim. Porque o que seria de nós se nós não tivéssemos na luta diária para que outros irmãos pudessem conhecer Jesus? Talvez nós não estivéssemos tão próximos desse Jesus, né? Então eu acredito que nessa luta por salvar almas, as nossas almas também vão se encaminhando. A gente vai lutando, vai percebendo o que nós podemos melhorar em Uhum. cada palavra, em cada pregação, a gente vai também absorvendo aquilo para as nossas vidas. Então, na verdade, a gente é Trindade Santa, a gente é Canção Nova, também para poder nos salvar. Foi uma forma como Deus nos encontrou para que nós pudéssemos lutar. E apontando esse caminho de Jesus para outros irmãos, a gente segue a luta, a gente segue firme buscando o caminho da santidade, né? Com todas as nossas falhas, com todos os nossos tropeços, mas sempre com muito desejo no coração de ser amigo de Jesus. E eu quero saber de vocês há quanto tempo vocês estão juntos, quanto tempo vocês estão casados e quantos meses a Celina tem. E como que essa família se prepara para a segunda vinda de Jesus. Deixar a Alana falar um pouquinho agora. Então, nós temos, se eu não estou errada, 11 anos. Olha. 11 anos juntos, né? Desde os nossos 19, 20 anos juntos aí nessa caminhada. Vivemos um tempo de namoro longo, quase um ano de noivado, né? Setembro do ano passado nós nos casamos, com a graça de Deus. E fizemos um ano de casado esse ano, né? Que foi uma grande graça, né? Desse ano também, né? Chegar a um ano de casamento. Sim. E junto com esse um ano, a gente veio com a nossa bênção enviada do Senhor, que é a Celina, né? Nossa filha hoje tem 2 meses. Agora, no dia 21 de dezembro, ela completa os seus 3 meses de vida. E, e a gente a cada dia experimenta, né? O quão o Senhor foi bondoso, né? Conosco em nos dar, né? Confiar a nós essa vida. A cada dia a gente vê a maravilha que é, né? A preciosidade que temos em nossas mãos. E a nossa preparação é um pouco do que o Cristiano falou do trabalho, né? Do servir ao Senhor. O quanto mais a gente enxerga isso, né? Vê, tem clareza da gente estar servindo a Deus, a gente se aproxima cada vez mais dele. Isso nos faz que fortaleça, né? Cada vez mais para poder alcançar, né, a salvação, alcançar, buscar essa santidade. Mostrar a Celina. Ah, Ah, chama amor. eu ia falar para ficar pro final da live, para ver se o povo ficava aí, né? Todo mundo quer ver Celina. Tá cochilando, ó. Que delícia. Essa hora, Roberta, ela tá dormindo, Sim. tradicionalmente. Mas como ela ficou sabendo da live, ela não queria ficar de fora. Ela tá certa, ela Aí tá certa. ela decidiu ficar por aqui. Mais irmãos chegando aí, sejam bem-vindos. Que alegria. Então vamos rezar esse segundo dia da nossa novena de Natal. Muito mais do que entregar nossas intenções, queremos
entregar o nosso coração ao nosso Senhor, pedindo mesmo a graça de estarmos vigilantes e preparados para a vinda dele, né? Ou para a nossa ida. Nós vamos pegar aqui o livrinho da Canção Nova, do Márcio Mendes, a novena de Natal, e na página 12 nós vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Estamos todos reunidos aqui para louvar o Senhor e abrir nosso coração para acolher Jesus. Há tempos, todos os profetas anunciaram que ele viria. Jesus foi esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. João Batista anunciou que o tempo... João Batista anunciou que o tempo havia chegado e mostrou o Senhor presente no mundo. Mas agora, o próprio Jesus nos dá a alegria de entrarmos no mistério de seu Natal, para que sua chegada nos encontre fiéis na oração e alegres, louvando a Deus em todas as circunstâncias. Então oremos. Os profetas, com voz poderosa, anunciam a vinda do Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Ao fulgor da manhã radiosa, arde em fogo o fiel coração, quando a voz, portadora de glória, faz no mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que ele veio na vinda primeira. Ele veio sarar toda chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia que o Cristo Senhor vai chegar para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida e se eleva o astro Rei Salvador, que nos chama à grandeza celeste com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só a vós desejamos para sempre no céu contemplar, e por vossa visão saciados, glória eterna sem fim vos cantar. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu poder. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria. Ele voltou seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegra-te, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. E nesse segundo dia, dia 2, nós contemplamos e refletimos sobre a humildade de Deus. Senhor Deus, que prometestes a salvação ao teu povo, ajuda-nos a confiar em tuas promessas. Amém. Amém. Vou pedir para que o Cristiano e a Alana proclamem a palavra de hoje, que está em Filipenses 2, 4 a 15. Isso. Convidar os irmãos também que estão aqui conosco na live, né? Aqueles que puderem correr, pegar a palavra, aqueles que desejarem, né? A gente vai estar vivendo junto essa palavra. Então, Filipenses, capítulo 2, versículos de 4 a 15. A Lana vai fazer a proclamação da palavra para nós. Sim. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens.
e, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, assim, começar a partilha, Roberto? Pode Como é que é? começar. Ah, sim. A gente, quando teve contato, né, palavra que direcionava essa noite, é um hábito já a gente ir no título, tanto da novena, mas também naquilo que diz a palavra. Quando a gente olha essa palavra, em Filipenses, na Bíblia, na tradução da Ave Maria, vai ter como título assim: Exemplo da humildade de Cristo. E o título da novena de hoje é A Humildade de Deus. E é interessante que, ao observarmos a palavra, ela traz justamente essa condição. Por óbvio, quando se trata em uma novena de Natal abordar sobre a humildade de Jesus, eu falava com a Alana que seria muito natural, Roberta, que se falasse da manjedoura. Mas eu achei muito interessante o Márcio Mendes, né, ele que escreveu essa novena de Natal, ele trazer o aspecto da morte de Jesus, mesmo sendo em uma novena de Natal. E eu falava para a Alana da grande referência, a nossa suprema referência de humildade é Jesus. Porque em seu nascimento ele traz uma grande marca de humildade, mas também na sua morte ele traz o extremo da humildade para a nossa salvação. Então, nessa novena, nessa palavra, em Filipenses 2, de 4 a 15, ele vem falar desse Senhor que, mesmo sendo Deus, ele escolhe ser homem. Ele era Deus, ele era homem, ele vem, habita na terra, mas além dessa condição, ele foi a uma condição suprema de humildade, que foi ser obediente até a morte e a morte de cruz. Então, quando Paulo, né, traz isso para nós, eu, nesse tempo de preparação para o Natal, refleti aqui em casa com a Alana sobre uma vida inteiramente pautada na humildade. E se a gente for procurar, né, ao longo do Evangelho, em diversas situações, em diversas oportunidades, Jesus é para nós essa grande inspiração de humildade. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, ele convive com pessoas comuns. Ele era Deus. Ele era rei. Se nós formos ver a monarquia daquela época, os reis daquela época, eles viviam separados. Eles estavam em palácios, eles estavam cercados de muitas proteções, ao contrário do supremo rei, do supremo Deus. Jesus, ele decidiu viver como um comum no meio do povo. Jesus, ele não se fez admirar. Jesus, ele se importava em mover os corações. Ele não tinha em nenhuma das suas ações o desejo de aparecer.
de se admirar com aquilo que ele fazia, inclusive com os feitos. Em diversas oportunidades nós vemos milagres sendo realizados e ele fala: não diz para ninguém que esse milagre aconteceu. Então, vemos, né? Declara-se como servo, não é verdade? Vemos Jesus se declarando como servo. Nós vemos ele ensinando os discípulos a ser manso e humilde de coração, né? Nessa que nós declaramos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, Jesus é para nós esse grande exemplo. Ele é para nós esse grande e verdadeiro exemplo, a quem nós devemos ter como inspiração, né? Eu gosto sempre de recordar do livro Imitação de Cristo, porque durante muito tempo em minha vida e sempre que possível eu recorro a ele, sabe, Roberto? Porque quero até deixar essa indicação aos irmãos que estão vivendo a novena hoje conosco, um livro que é um tesouro, ele é uma preciosidade, chama-se A Imitação de Cristo, o autor se chama Thomas de Kempis, e ali nós temos diversos aspectos da nossa vida em que nós devemos nos assemelhar a Cristo para podermos alcançar o céu. E um desses aspectos é a humildade. Então, Roberta, no primeiro ponto de reflexão, eu trazia essa questão da inspiração. Acho que a gente pode ir fazendo uma troca, né? Creio que você também quer falar um pouco, tá partilhando com os irmãos. Depois, eu posso falar um pouquinho, né, daquilo que eu separei com a Alana, sobre o conselho que a palavra dá e também aquilo que nós devemos carregar como missão. No ano passado, enquanto você falava, eu me lembrava que na missa de Natal, eu ficava olhando assim a proclamação do Evangelho e falo, meu Deus, deu tudo errado. Porque a gente, no mundo de hoje, né, naquilo que são as nossas orações, a gente reza para que no final dê tudo certo, que tudo saia conforme a nossa vontade. Não, porque no final Deus vai realizar um milagre e vai dar tudo certo na minha vida. As pessoas, por quem eu rezo, vai ser curado, ou eu vou conseguir tal feito. Só que na vida de Jesus não foi assim, deu errado. Não se abriu uma pousada lá para ele nascer. Deu errado, ele nasceu de fato no, entre as pior lugar. E eu falava assim, gente, deu errado. Para dizer também para nós que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente gostaria na nossa vida, como a gente planejou ou como a gente reza para que aconteça, a graça de Deus está ali. Está tudo bem, Deus está comigo. Deus não deixa de estar comigo na minha realidade, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. E aí, de novo, na Semana Santa, eu falei assim, eu não sei vocês, mas parece que é tudo novo. Vai proclamando o evangelho, será que vai acontecer alguma coisa diferente? Não. É isso mesmo. Jesus morreu, foi traído, foi abandonado, então deu tudo errado mesmo. Ele morreu da pior forma, foi isso mesmo. Então, para que... E é muito bonito isso, né? Quem quiser ser meu discípulo vai ter que seguir esse caminho da pobreza, de só ter a mim. E é muito interessante que na meditação da novena fala isso, né? O coração deve se esvaziar de si mesmo para ficar cheio de Deus. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente precisa perder tudo, perder a nossa saúde, perder um ente querido, para a gente se ver dependente de Deus. Viver essa humildade. E eu achei muito interessante a frase de Santo Agostinho que ele cita aqui, que diz assim, não sendo humilde, eu não compreendi a humildade de Deus. A falta de humildade da minha vida, do meu jeito, da minha forma de pensar, de ver o mundo, torna difícil acreditar que Deus é capaz de ser humilde. E aí eu lembrava da Eucaristia, né? É um absurdo, um Deus se fazer pão, mas ele fez e ele faz por amor. E essa humildade, essas verdades só são reveladas aos humildes. Não são reveladas àqueles que se acham poderosos, né? E a palavra de Deus até diz isso, que só os corações simples conseguem contemplar essa graça. Ser humilde, sem ser humilde, é impossível.
entender esse mistério de Deus. Tem até um pastor famoso que ele fala um absurdo, Jesus fazer o primeiro milagre no casamento, nas bodas de Caná, ou seja, não entendeu essa verdade divina da simplicidade de um Deus que vem até nós, a simplicidade de um Deus que vai aos pobres, que manifesta a sua graça. Então, eu fui destacando essas realidades aqui porque, de fato, é difícil entender essa humildade de Deus, essa pequenez. Mas, como o Santo Agostinho diz, só quem não é humilde realmente não entende. E na nossa humanidade, vez ou outra, nós somos tomados mesmo por uma soberba. Eu acredito que é, é um lapidar diário, sabe, Roberta? Por isso a importância de nós nos mantermos próximos do Senhor. E a palavra, ela vai nos apontar o caminho. Nesse primeiro momento, né, quando a gente olha para Jesus, eu vejo como inspiração, como modelo de imitação. Assim como eu partilhava aqui com a Alana, né, e a gente, quando via o tema da novena, a gente vê ele como inspiração. Mas tem a forma de se viver. A forma de se viver ela é indicada na palavra. Na mesma palavra onde a gente vê esse Senhor em condição. Vai botar ela lá? Ah, tá. Diz que ela não é bota a Celina na cama. É, esse Senhor em condição divina se faz homem e morre por nós, nós temos e vemos isso como inspiração e como motivação para a gente poder viver. Mas como viver? Se a todo tempo nós somos. O pecado vem, né? E aí, com essa marca do pecado original, com essa necessidade frequente de nos reconciliarmos, né? Nós sabemos dessa necessidade que temos de frequentemente buscarmos o perdão para poder seguirmos e mantermos a nossa comunhão com o Senhor, a gente vê o conselho. E essa palavra dá duas, assim, chicotadas na Sim. gente, né? Eu, eu assim, falei, Alano, tomamos uma lambada aqui, e aí você que tá na live também se prepara para tomar duas lambadas da palavra. É Paulo que tá falando, inspirado por Deus, não sou eu, não é a Alana, nem a Celina, nem Roberta. Então, eu destaquei aqui, na verdade, esse trecho foi até a Lana que chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi o último versículo, confesso para você, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas a Lana falava, né? Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. E quando a Alana traz esse aspecto da nossa vida como consagrado, de vivermos para a missão, é a importância disso ser algo permanente, de termos sempre próximo dos nossos olhos e ter numa vivência diária essa questão do serviço. Aqui tá falando que não vai ser de graça, não, irmãos. Aqui tá falando: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Que isso possa ser, nesse tempo de preparação para o Natal, uma mobilização do nosso coração. Que nós possamos, assim, fazer uma avaliação. E eu acho que esse tempo de final de ano é natural que nós façamos algumas avaliações, é natural termos a retrospectiva da nossa vida, né? De olharmos e vermos como nós vivemos esse ano, como eu tenho trabalhado pela minha salvação, como eu tenho trabalhado pela salvação da minha família, o que eu tenho feito pela minha casa, o que eu tenho feito pelos meus, o que eu tenho feito para salvar outras vidas, para que isso auxilie na minha salvação. A palavra de Deus vai dizer para nós: trabalhai, servi. Assim como o Senhor, que é a nossa maior aspiração, Jesus Cristo se coloca como servo, nós não podemos fazer diferente, irmãos. Devemos arregaçar nossas mangas e compreender aonde eu devo servir, em que eu devo me colocar à disposição. E aí, o segundo ponto, Roberto, vou deixar para você também partilhar um pouquinho. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas. Não sei se é frase de um santo, mas eu sei que já ouvi algumas homilias que falam que a murmuração é a oração do diabo, né?
E a gente, como a gente tem trazido para nossa vida, muitas vezes de forma até desapercebida, Sim. a murmuração. Uhum. Eu não sei, mas a gente acorda reclamando e vai dormir reclamando. Uhum. E isso a gente faz com que a gente até afaste Deus da nossa vida. Porque Uhum. a gente não consegue, quando a gente afasta o louvor da nossa vida, e aí, Roberto, o louvor como marca do Carisma Trindade Santa e também na comunidade Canção Nova, quando a gente afasta o louvor para dar lugar à murmuração, a gente afasta o Senhor da nossa Uhum. vida, afasta esse menino Jesus que quer nascer em nosso coração, e nós damos livre acesso para que o diabo faça uma desgraça na nossa vida e nas nossas famílias. Então, essa palavra, nesse tema, nessa noite, em que nós abordamos sobre todo esse caminho de humildade, inspiração e vivência com o Senhor, tem um alerta sobre a necessidade do serviço, mas também sobre a necessidade de termos uma vida pautada no louvor. Uhum. Uma vida pautada no louvor. E aí a gente recorda o Salmo 33, né? O louvor não deixará os meus lábios. O louvor estará permanentemente em minha boca. Não importa as circunstâncias. Mesmo que tudo tenha dado errado, não é verdade, Roberto? Mesmo que o nascimento tenha sido no estábulo, mesmo que a morte tenha sido uma morte de cruz. E aí, irmãos, quais são as, as, as causas, quais são os motivos que você traz para essa noite? Que seja motivo de louvor e glória ao Senhor. Não importa se é um momento de dor, se é um momento de tristeza, se é um momento de alegria, que nós possamos trabalhar em nossas vidas para que nós possamos extirpar a murmuração. A murmuração, ela tem sido causa de destruição de muitas vidas e de muitas famílias. A gente não consegue contemplar a graça de Deus nem mesmo no simples. Ah, eu consegui acordar. Olha Uhum. esse dia. Eu posso respirar. Uhum. Eu tenho um prato de comida para poder comer. Não falta alimento na minha casa. Eu tenho um trabalho. A gente decide pelo contrário. Ai, que calor dos infernos. Ai, tem que ir para aquele trabalho chato, encontrar aquela gente. Ah, não tem mais aquela coisa que eu queria comer. Vou ter que comer ovo e arroz de novo. Sabe? É no detalhe, mas não é um detalhe. Uhum. A gente tem afastado esse menino Jesus, esse Senhor das nossas vidas, através da murmuração. É isso, Alana. Tô falando mentira, Roberto? Não. E a pessoa que tem o hábito da reclamação, da murmuração, pode acontecer o que for de melhor na vida dela, ela nunca vai estar satisfeita. Nunca. Vai sempre arrumar um motivo para reclamar. Eu era muito reclamona, eu era muito murmuradora, mas eu precisei viver algumas viradas de chave na minha vida para entender que de todas as realidades difíceis que eu vivia, que eu enfrentava, Deus tinha algo para trabalhar em mim, tinha algo para mudar, para melhorar. Então, a gente precisa também ter esse olhar, aquilo que diz a palavra de Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Seja essa falta em alguma coisa, seja isso que não está tão bom, a gente vê que, de fato, se a gente tem um coração aberto, um coração humilde, a gente vê Deus trabalhando em nós através daquela realidade que não é tão boa. Mas eu também fiquei, me fixei aqui no versículo 14, na minha tradução, tá assim, fazei tudo sem murmurar nem questionar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros. Na Bíblia de vocês está escrito sem criticar, para que sejais santos. Então, é um direcionamento de Deus para nós. Porque hoje em dia, né, com todo o avanço da tecnologia, a gente tem muita facilidade de dar a nossa opinião, de criticar o outro, né, de se achar dono da verdade. E foi algo que, inclusive, nesse ano, Deus trabalhou em mim. Roberta, você precisa parar de criticar. Então, durante todo o ano eu vim trabalhando isso. Teve um retiro que eu fiz também, que através de uma pessoa, Deus voltou a falar sobre isso.
E ao invés de criticar o outro, nós precisamos acolher. As pessoas não precisam da nossa crítica, da nossa opinião. Eu fui rezando isso durante esse ano. Eu preciso me libertar da necessidade de dar opinião sobre tudo. Eu não tenho que falar sobre tudo. Eu não tenho que chegar e querer dar uma lição de moral. Isso é uma libertação mesmo, porque às vezes é algo que a gente traz de alguém que a gente conviveu, da nossa família. E essa questão da reclamação, às vezes a gente traz da nossa família. Minha mãe vivia reclamando, meu pai, nada estava bom. E eu faço naturalmente, vou reproduzindo como se fosse normal. E não é. Nós precisamos deixar isso em 2024 e virar esse ano com esse propósito de louvar. Senhor, eu te louvo. Vai sair forçado no início, mas depois se torna natural. Senhor, eu te louvo por esse calor, te louvo por esse alimento, te louvo. E é interessante que aqui, quando a gente bota os meninos para dormir, a gente vai rezando por todas essas realidades, né? Todos os dias, pela nossa casa. Nós te louvamos, te agradecemos pelo nosso carro. E a gente não pode ter um coração mal acostumado. Nós te agradecemos pela nossa comida. Nós te agradecemos porque hoje vimos tal pessoa, pela saúde de tal pessoa. Porque hoje nós tomamos açaí, louvado seja Deus. E nós não podemos cair nesse costume de que tanto faz, não, é graça de Deus, é bênção de Deus. Então nós precisamos ter esse propósito, né? Já que você que está aqui hoje ouviu essa palavra é para você. Fazer tudo sem murmurar e sem reclamar. E ao invés de fazer essa oração para o demônio de murmuração, Padre Léo sempre falava isso, nós colocamos um louvor nos nossos lábios. E a palavra de Deus vai dizer que o louvor liberta. E às vezes a gente está precisando de uma libertação e acha que algo extraordinário vai acontecer para que essa libertação aconteça. Acontece aqui dentro primeiro, né? É isso. É bem isso mesmo. E assim, passando pela inspiração, Jesus como nossa inspiração. Depois nós vemos um conselho, porque nós tomamos nosso puxãozinho de orelha, né? Ele fala da necessidade de nós trabalharmos e de fazer todas as coisas sem murmurar e sem criticar. Eu queria, Roberta, trazer um aspecto que esse é o aspecto que me chamou mais atenção na palavra, que é justamente o último versículo. O último versículo vai dizer assim: afim, todas essas coisas com o objetivo de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. O grande chamado, irmãos, para nós nessa noite é de sermos luzeiro no mundo. Talvez se isso ficar no teu coração, a partir de tudo aquilo que a gente partilhou, já vai ter valido muito a pena. Nós aproveitamos, né, da ornamentação de Natal e tudo tem um significado, né? Quando nós iluminamos, trazemos as luzes, que nós possamos, né, nesse mundo aonde as trevas prevalecem, que nós possamos ser esse luzeiro, que nós possamos fazer a diferença. E aí, na nossa comunidade, Roberta, cada mês a gente tem um itinerário espiritual. Todos os meses nós temos um itinerário que, de certa forma, nos orienta em como viver as nossas orações. É claro que, assim, esse é apenas um norte. Cada um tem a sua forma própria de viver, né? Mas no itinerário desse mês, e eu queria trazer essa partilha para essa noite, porque eu vi uma correlação, partilhando com a Alana, eu vi uma correlação direta com essa palavra, com aquilo que direciona, que a nossa comunidade tem como direção para esse mês de dezembro, onde nós recordamos as maravilhas de Deus, onde nós olhamos e contemplamos no mês de dezembro tudo aquilo que Ele fez. E aí você perguntava, né, sobre o nosso ano, o ano em que nós tivemos a oportunidade de ter a nossa filha, né? De ter a Celina em nossos braços, nós que sonhávamos tanto em ter a graça da paternidade, né? Então a gente olha para esse mês onde nós refletimos sobre o Salmo primeiro. E aí, Filipenses, né, 2 de 4 a 15, Roberta, nós vimos uma relação direta com o Salmo primeiro.
E aí, eu queria, para a gente poder, ainda nessa reflexão, não sei como a gente está em relação ao tempo, mas eu queria, é, assim, partilhar o Salmo primeiro e deixar para os irmãos que estão conosco nessa live, você que está participando conosco desse momento, dessa novena de Natal, um salmo que, em minha vida, desde a primeira vez, na comunidade em que eu vivi um momento de oração com ele, a minha vida sempre teve um olhar voltado para esse salmo. Um salmo que marca a minha vida, na nossa família, na nossa casa. Ele tem uma relevância muito importante. Você que está com a sua Bíblia, aí o salmo primeiro vai dizer o seguinte: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que compraz no serviço do Senhor. Olha aí, o trabalhar na vossa salvação. E medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim. São como palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembléia dos justos. Mas o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Então, irmãos, nesse mundo em que Filipenses vai dizer, né, Paulo vai dizer que é uma sociedade depravada e maliciosa. E aqui no Salmo a gente vai viver, olhar, né, a vida vivida como os ímpios e como a árvore plantada à beira da água corrente. Que nós possamos, nessa preparação para o nosso Natal, avaliarmos como que tem sido a nossa vida. Eu tenho vivido como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto na época própria. E olha a promessa que Deus faz aqui para nós. Tudo o que empreende prospera. Tudo aquilo que você coloca a mão, aquele irmão, aquela irmã que é plantado à beira do riacho, aquele que tem o Senhor como fundamento de sua vida, tudo que empreende prospera. Se a sua vida estiver alinhada com o querer de Deus para a tua caminhada, se a sua família estiver plantada à beira desse riacho, tudo aquilo que vocês empreenderem prosperará. Ao passo de aqueles que não são plantados à beira do riacho, eles são como palha que o vento leva. E aí nós podemos fazer essa decisão. Como que eu quero viver o meu 2024? Como que eu, Alana, 25, 2025, perdão. Como eu, Alana, Celina, Roberta, Fred, os meninos, e você com sua família que nos acompanha nessa live. Como você deseja viver 2025? Como você, não precisamos nem em 2025, como você deseja viver esse Natal? Como árvore plantada à beira do riacho ou como palha que o vento leva? Que nós possamos, nessa novena, Roberta, refletir um pouquinho sobre essa palavra. O Senhor tocou muito forte em meu coração em trazer o Salmo primeiro para essa novena de Natal. Vi uma correlação muito forte entre as duas palavras. Eu queria deixar essa partilha, né? Eu, a Alana, nossa família, a gente queria deixar essa partilha para vocês e que nós possamos ter isso como norte, sabe? De termos a nossa vida, de sermos, de firmarmos as nossas raízes, né? Próximo a esse riacho. Certamente, aquele que é plantado à beira do riacho, nós conseguimos notar os frutos. Nós conseguimos perceber os frutos. É palpável, irmãos, é visível. Nós que conseguimos tocar na graça de Deus. Aqueles que têm a graça de viver assim, percebem inclusive isso no mais simples, no dia a dia, no açaí, né, Roberto? Uhum. No açaí que a gente toma, na graça de poder viver em família, na graça de ter cada desafio.
todos os desafios que forem propostos na sua vida, você vê isso como condição de aprimoramento, de melhoria. Cada desafio que surge, você que é plantado na beira do riacho, prosperará. Deus abençoará. Ele terá a sua mão sobre nós, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Tudo o que empreendemos prospera. Tudo o que empreendemos prospera. E essa é a nossa fé. Esse é o nosso desejo. Aquele que é árvore plantada à beira do riacho é como luzeiro no mundo. Então nós pegamos o Salmo primeiro e fazemos uma correlação com o versículo 15 do capítulo 2 de Filipenses. Aquele que é árvore plantada à beira do riacho é também como luzeiro no mundo. Amém. Pois o Senhor protege a caminhada dos justos. Louvado seja Deus por essa partilha, por essa palavra. Eu também gosto muito do Salmo primeiro, né? Porque vem falar ao nosso coração daquilo que são as nossas escolhas, né? Então, se você que está aqui está plantando a sua árvore longe do riacho, longe de Deus, volta. Volta. Natal é esse tempo em que nosso Senhor nos chama a voltar. E aí até que na novena vai falar isso, o Natal é a festa da humildade de Deus. E para entrar na festa devemos nos fazer pequenos, aprender a tirar o chapéu e baixar a cabeça, como faziam muitos dos nossos pais ao entrar na igreja. É a festa do retorno. Se você está longe da confissão, volte. Se você está longe da Santa Missa, volte. Nosso Senhor te espera e me espera também de braços abertos. Deus fiel, que a promessa da salvação nos guie e nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus de amor, que a esperança do advento nos fortaleça e nos prepare para a vinda de teu Filho. Amém. Amém. Vamos rezar a bênção para a família e o final da nossa novena desse segundo dia. Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por esta família, protegei-a e guardai-a, para que, confortada com o dom de vossa graça, goze de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que morou em Nazaré com a sua família, permaneça sempre em nossa família, defendendo-a de todo mal, e nos conceda ser um só coração e uma só alma. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Que alegria os ver. Vocês vieram Amém. aqui ter o nosso coração nessa novena de Natal, né? Nos trazer muita alegria. E que Deus também abençoe muito a comunidade de Trindade Santa, todo esse trabalho fantástico, né?
tantos missionários que têm chegado na comunidade, é lindo de se ver esse trabalho missionário se espalhando e que Deus possa cada vez mais trazer operários para a messe. Amém. Nós te agradecemos também pela oportunidade, pelo convite, né, de estarmos reunidos. Agradecemos também cada irmão que se manteve firme conosco aí na live, aqueles que entraram, estão conosco até o final. Muitos irmãos queridos, abençoados, a gente está vendo os nomezinhos subindo aí, né, os corações. Então a gente fica muito feliz, né, de tê-los conosco. E, sobretudo, Roberta, a oportunidade da gente estar rezando junto, né? A gente está aqui orando como famílias, nossas famílias reunidas. Manda o nosso abraço aí para Fred, que também está aí online com a gente, os meninos, né? E estamos esperando vocês aqui em Macaé. Ah, Para nós tomar um vamos aí, açaí. fogo essas três crianças aí, tomar o nosso calibito, né? Com certeza. Meus irmãos, fiquem com Deus e até breve. Tá bom, ó. Tá Celina aqui pro povo ver, ó. Rezando fielmente a novena. Obrigada, viu, Celina? Olha lá, filho. Ah, Muito bom a gente estar reunido, tá tá? bom. Fiquem com Deus. Com Deus também. Tchau, tchau, pessoal.